Pronto, estamos começando. Gente, essa aqui é nada mais nada menos que Lilian Cardoso. Lilian, que eu conheço há anos. Eu era uma booktuber iniciante e eu já tinha conhecido a agência da Lilian. Vocês vão entender como que é a importância desse bate-papo hoje, que vai ser tudo, gente. Muita conversa e eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedores pra vocês, porque eu particularmente sinto muita falta de conteúdos assim na comunidade literária, principalmente entre jovens, pra poder chegar até os jovens tudo isso. Ela é especialista agora, gente, não sou eu não. O que eu trabalho muito com o escritor, seja o que está começando ou o que já publicou, é para ter conhecimento, porque o conhecimento dá poder para fazer as escolhas. Então, eu tô trabalhando muito isso. Gente, tenham conhecimento. Conhecimento dá poder para fazer as escolhas que é melhor para sua carreira. E da parte de escrever, que aí mora o perigo, porque às vezes, eu tenho talento e tal, eu acho que eu escrevo de uma maneira natural, ou, eu tenho, igual eu, né, faculdade de jornalismo, ser publicitário, a gente tem redação na escola. Só que o livro, ele tem alguns detalhes que o autor não pode deixar passar. Um bom sumário, buscar um endosso, um prefácio, saber aprovar uma capa, porque o escritor ele vai contratar alguém para fazer uma capa, um capista. A não ser que ele seja um designer, ele vai fazer a própria capa, mas mesmo assim ele tem que ter técnica. Por que tem títulos que vendem tantos e outros tão poucos? Porque as editoras, principalmente as grandes casas editoriais, né, tem gente aqui que ama. Falem aí as editoras que vocês gostam do mercado do livro, Dark Side, Aleph, Intrínseca, Companhia das Letras, Record, Planeta, HarperCollins, trabalho para algumas, tem uma equipe por trás. É o editor, é o revisor, é o capista, é o diagramador, quando é tradução, o tradutor, é o time do marketing que interfere às vezes no título. Quantas vezes, Karine, me ligaram? Lili, o que tu acha desse título? Eu falei, gente, tá faltando essa palavra-chave aqui, isso faz diferença. Ou, essa não tá com contraste, esse livro vai ficar estranho, preto e branco lá dentro do Kindle né? Quem tem aqui o Kindle, que lê lá no programa da Amazon, no Kindle Direct Publish. Então, assim, eu preciso falar isso para eles. Por quê? Porque eu não quero que o autor mais, Karine, fique frustrado. Que ele publique e depois fala, caramba, não sabia disso. E isso, infelizmente, é uma das perguntas que mais chegam para nossa agência. Lilian, me ajuda a divulgar. Você já leu o livro Mal Revisado, Karine? Sim, eu já li bastante livro mal revisado. É um pouco frustrante. Às vezes a história, a estrutura é muito boa e até tenho vontade de continuar, mas são tropeços que vão atrapalhando ali a leitura. Então, é um pouco frustrante, assim. E o autor, ele fica sozinho nessa caminhada quando ele tá começando, porque principalmente o autor que vai fazer de forma independente, que vai publicar lá dentro da Amazon, ou que começa a formar novos leitores dentro do Notepad, precisa entender esse conjunto, né? Às vezes a questão de continuidade, quem faz ficção, personagens, tem uma construção aí que ele precisa saber, e eu acho que é nessa fase que eu tô muito feliz, né? Eu convidei os meus alunos para estar aqui com vocês também nesse bate-papo, para mostrar essa evolução. E tem algo que aponta também, que você falou assim, escrever, publicar, e tem o lance do divulgar. Sim. Então, eu recomendo para o autor pensar no público-alvo dele antes de escrever, fazer esse exercício. Então, o nosso processo, e claro, né, Karine, eu sou do marketing, né, marketing literário. Então, a minha visão é que o autor tenha leitores. Como estamos aqui com essa audiência, que tem uma audiência. E como é que forma essa audiência? E aí tem gente que pode falar assim, Lilian, mas eu sou tímido, eu não gosto de fazer vídeo. Como é que eu vou fazer para formar minha audiência? Aí nós vamos ter que encontrar qual vai ser a forma que você vai conquistar a sua audiência, né? Você gosta de escrever textos, artigos, tem vários gêneros literários, a gente precisa saber onde é que se encaixa o tema do livro dele para ele poder fazer a divulgação. Tem pessoas aqui que talvez o conteúdo vai se encaixar muito melhor no LinkedIn, tem pessoas aqui que é no próprio Twitch, tem gente aqui que vai ser talvez no TikTok. Então, encontrar a plataforma ideal para ele começar a fazer essa divulgação, talvez ele começar já a encontrar parceiros para fazer, mandar para os canais do YouTube de literatura como o da Karine, formar e começar a construir essas parcerias, porque o que acontece com o autor hoje é que às vezes ele escreve, publica, faz o passo a passo, aí ele vai pensar no leitor. E às vezes um ajuste que ele tivesse feito lá no público-alvo, ele iniciado uma campanha de marketing antes, de aquecimento. Estamos aqui no aquecimento, não estamos para Spring Read. Sim. Então, são estratégias que ele tem que fazer, porque, gente, assim, todo mundo quer hoje um passo a passo, uma fórmula. E todos os autores que eu trabalho, seja youtuber, seja autor premiado, autor de ficção que vocês admiram muito pelas grandes casas editoriais, os autores nacionais que fazem sucesso, essa galera trabalha muito, mas assim, não é difícil, sabe, Karine? Eu acho que o ponto, gente, é fácil, é descomplicado, mas tem que ter dedicação, como pra tudo na vida. Então, se tem dedicação, se tem foco, o autor tem que escrever
assim, pensando, meu livro é o melhor livro que as pessoas vão ler no último ano, sabe? Por exemplo, a galera de ficção, na Bienal do Rio de 2019, teve um movimento lindo, lindo de autores com a pauta de LGBTQIA+, que movimentaram a Bienal. A gente divulgou muitos autores jovens, literatura de novos autores falando dessa pauta. Então tem espaço para falar de todos os temas, tem todos os públicos, mas vocês têm que pensar em construir a audiência de vocês para como tá para a pessoa fazer uma rede social e não falar sozinho, tá para você escrever um livro e não ficar sem audiência. Entendeu, Karine? Eu queria que vocês pensassem que o processo de livro é você pensar no leitor o tempo todo. Como é que eu vou fazer para esse livro chegar para ele? Porque não adianta também só escrever e não chegar para ele, né? Quantos livros que eu vejo assim bons que estão guardados nas gavetas? Eu vejo assim que a gente tem uma geração de influenciadores literários que estão super profissionais. As editoras estão também assim se desdobrando para se adaptar. Eu vi empresas assim se adaptando para BookTweet, passar de semanas assim, editoras. BookTok também, que é uma plataforma que cresceu muito na pandemia e hoje tá aí colocando livros, né, em destaque nas livrarias físicas, assim, do BookTok para livraria física. É um grande salto assim. Só que eu ainda vejo o autor despreparado no meio disso tudo. A editora tá se adaptando rápido, os influenciadores trabalhando, os leitores consumindo conteúdo e o autor perdido, assim, no meio disso tudo. Eu vejo muito pelo contato comercial que eu tenho com esses autores, a forma como eles abordam, a forma como eles mandam e-mail, totalmente despreparado. Às vezes o livro é lindo por trás, mas às vezes eu posso deixar passar a oportunidade porque chega um e-mail: oi, você faz divulgação? Às vezes é uma falta de ter uma visão de mercado mesmo, assim, que poderia mudar completamente a jornada daquele livro até o leitor, assim. Então eu acho que é realmente a gente começar a falar mais sobre isso dentro dessa comunidade literária jovem, para que essa cultura desse marketing literário comece a ser, acho que mais normalizado. Será que é a palavra certa? A sensação que eu tenho é essa, que as pessoas meio que colocam como tabu divulgar o seu livro. Perfeito. Exatamente, não ter vergonha. É uma coisa que, assim, ser escritor... Nossa, mas você tá escrevendo um livro, aí a pessoa já fica com vergonha. Tem essa... fala, ai, não falar nem o nome. Então, a gente até subiu no meu último evento a hashtag Orgulho de Ser Escritor Nacional. A gente tem que parar de achar, né? Claro, a gente sabe da força da literatura, principalmente para ficção internacional, que a gente ama. E tá tudo bem a gente se espelhar nela. Gente, Machado de Assis traduzia livros, se inspirava em livros de outros idiomas, ele aprendia com a literatura estrangeira. Então, não tem problema a gente amar uma literatura estrangeira e também não tem problema a gente amar uma literatura nacional e, mais que isso, formar novos escritores. Eu venho numa frente assim que a gente tem que formar novos escritores. Enfim, a gente pode fazer tanta coisa. Ou alguém aqui que tem uma causa social muito legal e quer fazer um livro de não ficção, por que não? Ou sei lá, contar uma história de alguém especial da família, fazer uma biografia. São tantas possibilidades para o livro e ele é um caminho, né? Ele é um caminho, ele é uma porta para muitas pautas, para muitos assuntos. Então a gente tem que falar de livro, a gente tem que se orgulhar de livro, a gente tem que valorizar o escritor nacional, mas a gente tem que puxar as pessoas que querem se tornar um escritor para dizer assim, gente, vamos estudar também. Eu tô como professora aqui, tenho os meus cursos, mas eu tenho uma galera por trás. E assim, eu converso com os editores, eu tenho profissionais que eu converso, mando os meus materiais, mentoria. Gente, é isso aqui. Falo direto com os editores, né? Olha, o que você acha disso? Não, tá legal, Lili, é assim que você tem que falar pros autores, essa é a real. Então, a gente não para de estudar. A gente que tá nos bastidores do mercado, produzindo livros que vocês acompanham na lista dos mais vendidos, a gente trabalha muito, estuda muito. E agora esse é o momento, eu quero compartilhar com todo mundo isso, Karine, para que cada vez mais bons livros entrem pro mercado do livro, para que os autores nacionais sejam premiados, respeitados. A gente ter, né, de volta a Bienal cheio de autores nacionais, uns bons livros. E toda vez que eu vou para uma feira e eu vejo aquela fila assim com o autor nacional, eu fico muito emocionada, Karine. Não sei você, mas eu fico, né, com o autor internacional, mas com o autor nacional me dá uma emoção tão grande. Olha que coisa mais bonita, né? Alguém escreveu algo que alguém tá lá para prestigiar, para pegar o autógrafo. E é muito possível isso, gente, essa conexão entre escritor e leitor. E a rede social tá aproximando a gente de mais pessoas, porque a gente consegue falar com pessoas de várias partes do Brasil e do mundo, né? É muito legal isso. Sim, até alguns anos atrás, é uma realidade que é muito recente, essa quantidade absurda de livros nacionais entrando em grandes editoras. Era uma coisa, gente, era muito raro. A minha primeira Bienal foi em 2013. E assim, eu lembro de um autor nacional que eu lembro de ter visto numa editora grande, né? 2 autores nacionais em editoras grandes chamando a atenção em sessões de autógrafo. E durante essa pandemia, eu vi isso mudar também de novo. Eu fico pensando, a
próxima Bienal, como que vai ser, assim. Porque nasceu a BookTweet no meio, teve o BookTok, a gente teve uma movimentação gigante de autores on voices, publicando livros em editoras grandes. A gente viu editora grande se remodelar pra lançar nacional, assim. Eu fico muito ansiosa, particularmente, pra ver como que vai ser a próxima Bienal e como que vai ser as vitrinas de mais vendidas, assim, nos estandes. Porque realmente, gente, é muito recente essa cultura de autor nacional tá publicando livro. E eu não tô falando só de pessoas que já têm audiência, a gente tá falando de pessoas que não eram conhecidas e estão ganhando espaço. E é muito recente, e é uma coisa que eu também queria ter falado, que os autores agora, eles estão não só aproveitando a internet pra chegar até os leitores diretamente. A gente tem plataformas como a Amazon, o Kindle, que, meu Deus, está mudando isso completamente, né? A Amazon por si só é todo um outro mundo, né, de publicação. Mas os autores, eles estão começando a utilizar a internet pra se preparar também pra essas produções de livro. Eu vejo o autor que o livro ainda vai ser publicado, já tá começando a criar uma audiência. Eu tô gostando muito disso, assim. Quando eu falo pra vocês no chat que a gente tem que começar a desconstruir essa ideia de divulgar livro, né? A gente parar de torcer o nariz pra publi dos influenciadores, porque o que tá acontecendo nos bastidores pra que esse livro chegue até você é uma movimentação de muita gente, assim. Não é só eu que li que resolvi falar, gente. É muita gente por trás pra que esse livro chegue até vocês. E a galera que quer escrever também. O pessoal que tá aqui, que tá escrevendo fanfic. Gente, autores de fanfic sensacionais. Nossa. E assim, estão modificando o mercado completamente. O Wattpad, na verdade, mudou tudo, né? E assim... Muito, muito. Eu já divulguei muitos autores fanfic, que publicam no Wattpad. Eu vejo, assim, que até algumas editoras estão nascendo para publicar fanfics no Brasil. E eu tenho visto, assim, que está meio que uma democratização, assim, da publicação nacional. E isso, gente, é um pontapé, assim, inicial. Não é a grande transformação que a gente quer, não. Porque o ideal é que a gente abrisse a lista dos mais vendidos e só tivesse nacional. Muito bonito isso que você está falando. É a gente ter orgulho desse movimento e valorizar ele. E, Karine, você, a Paola, enfim, todas, né, a Ju, vocês, assim, eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês, apaixonada porque vocês, assim, como você falou, hoje a gente vê o sucesso de vocês começaram ali, né, com o celular de vocês, correndo Bienal, pegando press kit, tentando entrevista, batalhando pelo canal de vocês e falando sempre de livros. Então, as editoras têm que mais apoiar vocês também, os leitores também, né, como você falou, vamos torcer o nariz para público de livro, porque, gente, a publicidade, ela tá aí para falar de outras coisas também. A publicidade fala de batom, fala de cerveja, fala de vinho, fala de todas as coisas. E por que a gente não vai falar de livro? Eu acho até que tem pouquíssima publicidade de livro, né? Não sei aqui quem tentar no Instagram, você rola lá no feed, quando que vem uma propaganda de um livro? É bem então, porque é difícil, pro autor é complicado fazer o anúncio, mas pra editora não. A editora tem que investir em marketing, apostar. Então, se os outros mercados investem, o mercado do livro, vai começar, gente, porque os dados, assim, a pandemia, muito triste, né? Nem vamos entrar nessa pauta, que é uma pauta triste. Mas eu vou falar do que aconteceu nesse período. E acho que a Twitch responde isso pra gente também, que as pessoas foram ler na pandemia. Não dá pra sair de casa, não dá pra passear, vamos ler. E aí, gente... O que vendeu de clássicos? Eu trabalho para uma editora que trabalha com clássicos. A volta dos clássicos, as pessoas foram procurar clássicos, as pessoas foram estudar mais sobre política, sociologia, filosofia. Então, esse movimento é maravilhoso. É maravilhoso para o nosso país. O nosso país precisa de, né, parar com essa coisa. Né? Eu tenho lá o livro, a última pesquisa Retratos de Leitura. O brasileiro lê 3, 4 livros por ano. Eu sei que isso não vale para vocês aqui, porque essa galera lê o quê? Aqui, 5 por mês? É disso que a gente precisa, de leitores, desse tipo de pauta, de formar novos leitores, de falar de livros. E assim, para quem tá aqui agora, né, Karine, e quer escrever, tem um sonho de publicar um livro, não sabe como, ou tá escrevendo lá no Wattpad, mas quer ir para uma editora tradicional, ou quer ir para a Amazon. Aliás, você falou da Amazon, a Amazon transformou o mercado aqui nacional, né? Veio em 2013 para o Brasil. Nossa, bombaram as vendas, possibilitaram. A gente tem autoras, gente, que ganham muito dinheiro lá, é profissão mesmo. Escrever livro, né, publicar e-book dentro da Amazon é profissão. A gente podia falar um pouquinho, tipo, sobre a parte da divulgação, porque eu sinto que tem os autores, na verdade, a grande parte dos autores não sabem divulgar, não sabe onde recorrer. Às vezes quer investir, juntou dinheiro por muito tempo, e aí quer ir atrás de divulgação. Eu queria saber como que são para os seus alunos essa parte da divulgação, o marketing do bem, aquele marketing próprio que a pessoa faz, mas e quando ela quer
investir num influenciador, investir às vezes numa mídia, né, num evento? Como é que funciona essa parte? Claro que a gente ignorando agora o cenário pandemia, como que poderia acontecer assim? Ai, Karine, quando você fala de marketing, a minha cabeça começa a ficar assim, porque abrem várias caixas, né? Existem muitos tipos de marketing, mais de 80 tipos de marketing, e a gente tem que pensar, para cada livro pode ter uma estratégia diferente. Nas editoras, a gente acaba pensando, como eu falei sempre, no leitor. Então, por exemplo, assim, esse livro, onde é que tá essa audiência, né? Tá no canal da Karine, tá no canal da Ju, ou ele tá, por exemplo, um livro de negócios, tá para a galera do valor econômico, onde é que tá essa audiência? Então, o marketing, ele parte de pensar sempre no público-alvo, gente, sempre na persona, para a gente poder chegar e poder fazer os tipos de mídia, os tipos de divulgação. O tema que a gente até chamou aqui para nossa live, trouxe pra gente essa pauta, como é que era o título? Era da formação o poder das redes sociais, né, na formação de novos leitores. Então, o Isso. poder das redes sociais na formação de novos leitores. Não tem como mais, pode doer, pode chorar. Autor mas o meu livro é o livro cult da década, eu quero só para ganhar prêmio literário. Então, tá bom. Mas não tem como a gente pensar hoje em divulgação, em marketing, sem pensar em rede social. Não tem como. O que o autor tem que pensar é em qual rede social, né, Karine? Não precisa, talvez, estar em todas. Qual ele se adapta mais e onde está a audiência dele. Então, por exemplo, quem vai fazer livro de política, por favor, você está fazendo, você não está no Twitter ainda, né? Pauta de educação, enfim. Então, a gente tem que olhar para a rede social com mais carinho e não ficar vendo ela como uma inimiga. Tem que aceitar isso. Eu vou dizer para vocês, talvez tenha algum escritor aqui que está entrando hoje aqui no Twitch. Eu convidei a minha galera, alguns profissionais do mercado hoje para estar aqui. Talvez tenha muita gente que não está aqui no Twitch. Olha que legal, carinho. A gente trouxe talvez pessoas novas aqui do Twitch. Eu vou dizer para vocês que todo bom escritor, tem escritor que a gente pega o livro, aqui na agência a gente faz o trabalho de leitura crítica, para quem não sabe, é essa leitura antes do livro ser publicado, né? Fazer a crítica mesmo do ponto de vista do leitor, com técnica, de acordo com o público-alvo da obra. E aí você pega o livro e você fala, esse autor aqui lê. Esse autor tem conhecimento, tem bagagem, sabe do que ele está falando. Às vezes a gente até reconhece alguma técnica que ele usa de outro escritor. Que é maravilhoso, é muito bom compartilhar, utilizar técnicas de coisas boas, né? Tem que usar, gente, a rede social e não tem que ter preconceito. Como eu falei, há 2 anos, quando eu comecei, ficava muito também receosa e eu percebi, se eu conseguir em 2 anos começar a construir a minha audiência, que eu falei pra Karine, eu comecei lá no Instagram, se vocês forem entrar depois, quem quiser, meu Instagram chama Lilian Cardoso, ele é bem movimentado, porque eu comecei lá. Então a dica, Karine, pra escritor que tá aqui também, é para começar em uma rede, depois migra pra outra. Eu falei pra Karine, agora eu comecei a fazer vídeos no YouTube. Então assim, e a outra parte que você comentou dos autores investirem, tem que investir. As editoras estão olhando mais para isso. Karine, se estou respondendo a pergunta, você falou se as pessoas estão investindo, tem que investir e tem que saber abordar também o canal. Igual você falou, o autor não pode chegar e falar assim, Karine, resenha aí meu livro. Não é assim. Tem que conquistar. É uma parceria, tem que falar do livro, falar da história. Se a gente for falar por relevância, hoje, um autor, ele consegue fazer um marketing incrível pro livro dele e ele não precisa de tanto seguidor assim. Eu vejo porque tem escritores que conseguem, sim, trazer seus livros de destaque, criar uma hype e não tem tanto seguidor assim nas redes sociais, né? São iniciantes. Mas por quê? Vem trabalhando a relação com esses leitores, né? O autor, eu acredito muito na ideia de que ele tem que desenvolver um relacionamento com esses leitores. Eu sentia falta, na verdade, eu tinha uma mentalidade de que os autores, eles eram pessoas que ficavam misteriosas, às escondidas no seu escritório e não podiam sair de lá até que o livro estivesse pronto e só aparecia para dar autógrafo e sumia, para ter aquele distanciamento da obra. Eu tinha essa mentalidade há muitos anos atrás. Eu achava que, ser escritor, eu quero lançar livro, vou pra Twitch, me expor. Pensava assim. Aí, hoje, a gente vê grandes autores viralizando no TikTok com, sei lá, vídeos engraçados, sabe? E aí quando você vai ler o livro, você chora. Então, assim, a internet, ela literalmente criou um perfil de um autor hoje pro jovem que não é mais o que funcionava antigamente. Hoje, quanto mais próximo o autor estiver do leitor, melhor é. E não tô falando só pro autor, é pro leitor também. Eu acho que o leitor, ele tem essa necessidade. Eu falo isso muito pelos clubes de leitura conjunta que a gente faz. A gente tem a necessidade de estar engajando,
gosto de estar conversando sobre o livro, de estar trocando informação com um leitor. Colleen Hoover é um exemplo sensacional, porque até alguns anos atrás, ela não aparecia na internet. Hoje ela tá em tudo que é lugar. E assim, é sensacional, porque muda completamente a visão de que a gente tem, não é do livro. O livro é livro, é uma história. A gente vai, quando começar a leitura no capítulo 1, é livro, a gente vai julgar como livro. Mas o antes e o depois da leitura, que muda a forma como o leitor chega até aquele livro. Então, assim, hoje a minha mentalidade é de que quanto mais próximo o escritor, o autor, né, tiver da internet pra encontrar os seus leitores, gente, melhor. Não existe mais, eu acho, um público jovem, ou até mesmo um público adulto, que não queira encontrar os criadores, sabe? Eu acho que todo mundo hoje quer ter acesso aos criadores do que consome. É muito legal você ter falado isso, porque entra na pauta do marketing pessoal. Muitos escritores perguntam: Lilian, na minha rede social eu mostro quem eu sou, eu mostro, sei lá, os meus costumes, a minha família, a minha vida, né? Às vezes o escritor, ele cria um perfil, sabe, diferente, Karine. Perfil de escritor, aí um perfil que eu sou. E às vezes eu tenho um aluno que ele é enfermeiro, e eu falei: você tem que ser enfermeiro e escritor, e ter uma única rede social. Porque o legal é ver que você é um enfermeiro escritor. O legal é saber que você é uma bailarina escritora, que você é uma youtuber escritora, que você é uma professora escritora. Principalmente as pessoas que me acompanham, que eu recebo muita mensagem na DM, falando assim: Kai, eu tô escrevendo um livro, mas ele não tá ficando bom, né? Tem essa coisa da dificuldade de terminar. Todo mundo consegue escrever, eu acho que o primeiro capítulo. Vem aquela ideia inicial de uma cena, mas não consegue, às vezes, chegar adiante, assim. Existe uma possibilidade de ter um apoio durante esse processo hoje de escrita? Conseguir encontrar uma ajuda pra terminar o livro, assim? Existe todo esse processo. E assim, Karine, posso aproveitar e falar para as pessoas que assim, a gente tem uma mentoria agora que vai acontecer dias 25 e 26 de setembro, ao vivo. Então, todo mundo aqui está convidado, né, Karine? A gente está com um cupom especial, tá aqui na tela para vocês. Quem quiser escrever, quem quiser publicar, é uma imersão bem gostosa, bem, assim, didática, fácil, prática, onde a gente vai do processo de escrever a publicar. É um sábado e um domingo, das 2 às 7 horas da noite. Lili, mas eu não posso, não vou poder assistir. Tudo bem, você pode ver gravado depois, porque é um formato de curso mesmo. E depois pode mandar e-mail sobre o projeto para nossa equipe, a gente vai te dando suporte para que você consiga escrever e publicar o livro de uma maneira descomplicada. Agora, da parte ainda que você comentou de ajudar no processo, hoje, assim, o autor, ele pode, depois que ele terminou o livro dele, também pedir uma leitura crítica, sabe, Karine? Eu falei antes que a gente também faz esse trabalho, é muito importante, porque o autor acaba tendo um feedback sobre a obra dele antes de publicar. Acho que muita gente aqui conhece, a gente aqui até que é a tal do beta, né, que vai lendo o livro. Você já leu alguma obra em primeira mão, Karine? Sim. Na verdade, a maioria dos trabalhos com autores nacionais que eu faço são livros que ainda estão sendo lançados. Eles mandam, às vezes, ainda não passou pela revisão, não passou pela leitura crítica, mas eu já pego o livro pra sentir, assim, sabe, a estrutura do livro e ver se ele vai combinar com os cabuqueiros, assim. Hoje eu faço uma filtragem dos livros que chegam e aí eu escolho 2 por mês, assim, pra ler, 3. Às vezes, se der tempo, eu faço uma quarta leitura. E aí vejo quais deles me agradam, aqueles que eu termino, que eu gosto. Aí eu faço aquela filtragem pra gente fazer uma ação, produzir uma campanha. E um material que eu tô apaixonada que a gente tá produzindo, que é gramática para escritores também, pra gente não escorregar no básico do português. Porque por mais que o livro vá para uma revisão, tem coisas que o autor já precisa saber, porque faz parte da construção do texto. Fala aí, Karine. A gente até fez assim, ó. Porque uma coisa que eu morro de medo é de vício de linguagem. Eu morro de medo dos excessos, das palavras parecidas. Eu morro de medo dessas coisas, gente. Então, uma bíblia pra autores, pra escritores. Ninguém é obrigado a saber tudo em relação à gramática, né, gente? A gente sabe que isso envolve muito cultura. Então, assim, quando a gente senta pra escrever um livro, a gente vai errar na digitação. Mas, às vezes, se tiver certos vícios, certos problemas na escrita, vão atrapalhar completamente a construção da história. E são coisas que só podem ser resolvidas nesse momento, assim, nesse processo bem inicial
essencial, né? É muito, teu olhar é muito bom, é muito crítico, porque é isso, o autor ele não precisa, né, ele tem que ser o expert em crase, né, ai meu Deus, não, porque você vai ter um processo de revisão, você vai ter o editor, você vai ter outros profissionais que vão te ajudar nesse processo, mas esse material que a gente está criando, que essa gramática básica, é o que a Karine falou muito bem, que é para você entender algumas coisas que são importantes, que vai fazer parte da construção do teu texto, porque às vezes o revisor, às vezes ele arruma, mas ele tira um pouco da mensagem que você quis passar. Então, às vezes, por conta de coisas que você não sabe do português, você acaba levando para a história para um outro ponto. E vocês sabem que o nosso português não é fácil, né, gente? O português não é fácil, não é nada fácil. Então, ele tem esses macetes, vão ajudar. Eu olhei hoje um pedaço do material, tá ficando incrível. Até eu tô aprendendo um monte de coisa e eu acho que isso vai facilitar e vai deixar o autor mais seguro. Eu acho que a ideia dos escritores publicados, que é rápido, né? São 2 dias de fácil entrega, um produto para ele destravar. Eu acho que os escritores publicados vêm para destravar o projeto que a pessoa tem na gaveta, a ideia que ela tem. O mercado está pedindo isso. Eu estou muito feliz que os profissionais, que as editoras estão me apoiando, que as entidades do livro estão me apoiando. Lilian, que bonito esse movimento. Vamos formar novos leitores. Mas formar, eu quero que vocês já comecem num outro nível, para a gente competir. Competir de uma forma saudável, de uma forma que o leitor pegue o livro de vocês e fala, caramba, que livro bom, que livro gostoso. É técnica, mas não é difícil, é bem tranquilo, a gente ensina de uma maneira, por isso que eu usei esse termo, sabe, Karine? Não sei se você gostou, descomplicada, porque se tem uma coisa que a gente tá precisando na nossa vida, né, gente, a gente tá precisando na nossa vida de processos descomplicados, não acha? Sim, eu acho que você usou um outro termo que é tão bom quanto esse, que é o destravar. Às vezes, eu sinto assim, não quando eu tô escrevendo, às vezes eu tô lendo um livro brasileiro, estrangeiro, traduzido, eu falo assim, essa tradução mudou a escrita do autor estrangeiro. E isso acontece também quando o livro nacional, o autor está escrevendo em português e ele vai para a mão do revisor. E o revisor também pode tirar algumas nuances que fazem parte da identidade da escrita do autor. Por que a gente fala tanto aqui na Twitch? A gente fala assim, eu gosto muito da escrita, vou citar uma autora que é muito famosa, que é a Cassandra Clare. Todo mundo gosta da escrita da Cassandra Clare, porque a Cassandra Clare, ela descreve de uma forma bonita. Eu gosto da forma como ela descreve os olhos. Gente, isso é gramática, tem que saber, às vezes, o básico para conseguir construir descrições que vão impactar no leitor na escrita, e que é coisa que ninguém vai fazer no seu livro. É só o escritor que vai fazer, o autor desse livro que vai conseguir trazer isso. Então, eu acho que é isso, assim, destravar vai te ajudar também a entender a sua identidade como escritor mesmo. Eu tô tentando muito buscar isso, assim, que escrita eu tenho, afinal? Eu fico pensando assim, afinal, que escrita é a minha? Não sei. Gosto sim de certos autores, mas fico, como que eu vou escrever? Será que eu vou fazer parecido com alguém que eu gosto muito? É provável, porque se torna uma bagagem, inspira. Mas e aquilo que é meu? Onde que eu vou achar? Vamos destravar, gente. Quem aqui, ó, vamos apoiar livro, vamos subir uma hashtag, livro da Karine. Sim. Mas sabe o que é? Isso que é gostoso, tem escritores aqui, tem leitores. Quando a gente lê muito, que acho que acontece com você, né? O que eu vou seguir, né? Pra onde que eu vou? Quando você começa a escrever, você tem essa bagagem de leitura, você vai ter o teu próprio estilo. Vai ser natural, gente. Quando você começar a escrever, vai ser o teu jeito. Mas é faço para ter o meu jeito. Aí, gente, eu escutei isso de uma editora, a Renata, que hoje é da Maquinaria, né? Ex-editora da HarperCollins Brasil, que é uma editora que eu sei que vocês gostam muito. Ela diz, tem que ser com coração. Autoescritor, até às vezes a gente vai pensar assim, o livro técnico, né? Porque o técnico, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser preciso, ele tem que ensinar algo. Então, tem que ser com coração, tem que pensar nessa experiência do leitor. Hoje as pessoas querem experiência, o livro é uma experiência. A gente vê o sucesso, ontem a gente falou na nossa live dos clubes de livro que estão surgindo, né, Então, a gente tem que aproveitar esse movimento gostoso que está acontecendo, que as pessoas estão lendo mais e não tenham essa trava para escrever, viu, Karine? Não fique com essa trava para escrever, porque quando você começar a desenvolver, você vai encontrar o seu próprio estilo. Tem que soltar, tem que deixar
aqui, ó, o coração falar e vai acontecer. Sim, e eu acho que a escrita também, ela é um exercício. Eu acho que é assim. Eu ouvi uma frase uma vez da Victoria Schwab. Ela veio no Brasil em 2016 ou 2017. Ela é uma das melhores autoras estrangeiras que tem atualmente, assim, como pessoa, como escrita. A Victoria Schwab é incrível. Ela falou assim, gente, eu descobri que a minha escrita, ela falou que era um cômodo fechado com uma porta trancada e que em cima da porta era cheio de eras. E ela falou que cada vez que ela sentava pra escrever, uma era era retirada. Ela falou isso, eu nunca mais esqueci. Ela falou que quando ela tá escrevendo muito, aquela porta está sempre aberta. Mas que quando ela deixa de escrever, ela vê aquela porta se fechando e a era vindo. Como se, tipo assim, é uma coisa que é sua, que está lá, mas que às vezes você não vai conseguir ter acesso se não for uma rotina, se não for um exercício mesmo. A escrita é algo que é seu, mas que você só vai ter realmente relacionamento com essa arte, porque é uma arte, se ela se tornar algo que faz parte da sua vida de verdade, assim. E aí eu fico, é isso. Então acho que o primeiro passo, eu acho que pra destravar, vou falar aqui, eu acho que é escrever mesmo, né? Sim, sentar e escrever. Hoje eu tava com a Paola, da pessoal conhece aqui do Livros de Fuxico, e ela falou sobre a palavra conexão. Ela falou, Lilian, né, ela também tem um projeto do livro novo dela, escrever, eu também, quando um autor fala, eu paro para ouvir, tenho vontade de anotar, porque ela falou, eu preciso escrever meu livro novo, eu preciso encontrar, né, ela que é mãe recentemente, meu momento para fazer a minha conexão. Então é isso, é se conectar com as palavras, é deixar a imaginação correr solta. É claro que a gente está falando aqui, né, nós estamos falando mais de ficção, mas para quem quer ir para o caminho da não ficção também, é claro que para não ficção, dependendo do tema que você for falar, tem que ter pesquisa. Dependendo do tema que você for falar, por que não uma coautoria? Vai falar de um tema muito delicado, por exemplo, vou falar de depressão. Uma ficção, né? Que é fazer um livro que é muito bacana. Às vezes tem tantas ficções que trazem temas importantes para nossa sociedade, que traz alguma reflexão importante pra gente. O filme faz isso muito bem, né? E aí a pessoa pode buscar um psicólogo, um psiquiatra, alguém da área de saúde e fazer essa pesquisa, né? A pesquisa, ela deixa o livro atraente, deixa o livro único. Então, independentemente da categoria que você vai fazer do seu livro, a pesquisa é um processo, né? Claro, tem que ter imaginação, tem que ter esse amor, essa paixão, mas tem que ter a técnica e tem que ter a pesquisa também. Sim, eu acho que é um combinado, né, o livro, no final das contas. E precisa ter, Karine, escritor e autor que forma a leitora. Então, eu percebo que esse movimento que a Amazon, que o Wattpad facilitou a publicação no Brasil, né? O Wattpad, vocês sabem, né? Quem não conhece, você pode publicar o livro lá e disponibiliza de maneira gratuita, né? Na Amazon também você pode colocar gratuita, mas você pode colocar um valor pela sobra. O livro é o e-book. E aí muita gente fala assim, tá, Lili, mas eu também quero meu livro digital e meu livro impresso, desculpa, e eu não tenho grana. O que eu faço? Você pode fazer impressão sob demanda. Gente, hoje tem a Um Livro, tem o pessoal da Euclep, tem várias plataformas de impressão sob demanda que você pode colocar o teu e-book lá na Amazon e você pode ter o livro de impressão sob demanda. Eu acho o movimento, Karine, da impressão sob demanda e do livro, do e-book, eu sei que a galera aqui tem muita gente que pode... É que assim, ó, o e-book é bom de ler, mas é bom o livro impresso, né? É bom demais o livro impresso. Sim. O e-book, você viajar com Kindle também, com vários livros, é bom. Você vai viajar, vai ficar vários dias fora. Como é que você vai levar 3, 4 livros? Vocês que leem pra caramba, né? Como é que faz isso? Não faz, é o Kindle que faz, é. É o Kindle, é. Mas o livro impresso tem essa magia. E aí, muita gente quer o livro impresso aí. O livro impresso vende muito, é disparado. Aumenta o volume do e-book, cada vez mais, cresce. Mas o impresso é disparado. E aí, o que eu quero dizer pra vocês? Que o e-book, a gente tem que incentivar as pessoas. Muita gente nem conhece o Kindle, né? E aí, quando você apresenta pra pessoa, a gente tem um negócio da natureza também, porque a gente tem que cuidar do futuro, né? Das próximas gerações. O mercado do livro, com essa crise toda, teve essa falta de papel, e aí isso mexeu comigo também. Falei, falta de papel, como a gente gasta papel, né? Autores, às vezes, que fazem impressão por editora de autopublicação, e às vezes faz uma impressão de 1000 livros, e fica com 1000 livros estocados em casa, além de gerar uma baita frustração para essa pessoa, fica aquele livro lá que vai estragando. Então, a impressão sob demanda vem com esse papel também, da gente pensar, né, na natureza, da gente pensar nessa nova forma de consumir o livro impresso, principalmente porque está começando. Mas a pessoa está começando, ela não vai vender de cara 1000 livros. Claro que tem alguns autores que estouram e vendem também logo de começo. Mas a impressão sob demanda tira aquele peso também. Ai, se não vender, pode colocar o link
no site dele, nas redes sociais dele, vai vendendo aos poucos. Acho que é isso, gente. Lembrando que a Lilian, gente, ela é especialista em marketing literário. E o Kabuki TV aqui é um canal de literatura. Por favor, tratem de seguir a Lilian nas redes sociais, porque o Instagram dela é uma mina de ouro. Apenas sigam, é @Lilian Cardoso. Gente, sério, apenas comecem a consumir conteúdo sobre marketing literário, que vocês vão ver a realidade, gente, do mercado e como é possível. É só ter contatos certos com as pessoas certas, com profissionais certos, né? Abrir espaço para pessoas como a Lilian, né? Especialistas que ajudam milhares de autores. Acho que é isso. O que você quer dar um último recado? Adorei. Sua gratidão pelos leitores, porque vocês ajudam a transformar o país, a fomentar o mercado do livro. Cada pessoa que vocês indicarem e trazerem para leitura, eu sempre agora, a gente tem Dia das Crianças vindo aí, né? Incentivem a leitura onde vocês estiverem. Tem essa coisa do final do ano amigo secreto. Falem de livros onde vocês forem, porque eu sei que vocês são leitores, vocês estão aqui, todo mundo gosta de livro, né? Ou leitor ou escritor gosta de livro. Ajudem, porque essa pauta é uma pauta que é importante para o nosso país. É a pauta da educação, é a pauta do entretenimento saudável. Então, assim, é só agradecer você, Karine, pelo seu trabalho. Eu estou muito feliz da LC poder apoiar, patrocinar esse evento lindo que é Spring Read. A gente vai acompanhar. Quero desejar para vocês muitas coisas boas.